Como tem sido bom esse mês de agosto, esse mês dos jovens, e como a gente tem aprendido, né? Vendo, ouvindo e tantas coisas que a gente tem aí podido viver essa vida na vida, que é aí o tema proposto para esse mês de agosto. Como tem sido bom esse período que a gente está vivendo aqui como igreja nesse mês dos jovens. Tem sido bom para você, amém? Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você para a gente dar continuidade a isso, a tudo que a gente tem visto e ouvido, e de alguma forma muito especial o Senhor preparou para esse momento que a gente concluísse 1 Crônicas 29, e a gente vai concluir o livro de Crônicas hoje e ao mesmo tempo falar do tema Vida na Vida, porque foi muito legal quando eu comecei a pensar, e eu olhei para Crônicas e falei assim, vou olhar primeiro para Crônicas, vou ver como é que estão as coisas, e ali talvez falar num outro texto, mas na hora que eu comecei a ler, eu vi, rapaz, que coisa linda, porque nada mais valioso quando se trata de vida na vida, quando nós temos o privilégio de poder aprender com alguém que viveu toda uma vida e no final da sua vida ele deixou os últimos conselhos, as lições finais de uma vida exemplar, de uma vida de alguém que teve o coração segundo o coração de Deus, que foi Davi. Então, tenho certeza que se alguns de nós talvez teve alguma experiência parecida com essa, de talvez poder caminhar ao lado de alguém, ou ver os últimos dias de alguém, e de alguma forma aprender a partir dessa última pessoa, que nesses últimos dias da vida daquela pessoa, deixou alguns ensinos para a gente. E Davi, ele vai deixar alguns ensinos aqui hoje para a gente, dessa vida na vida. Eu quero falar dessas lições preciosas de uma vida exemplar que nós podemos trazer então para o nosso crescimento, para a nossa vida, para o nosso desenvolver e daqui adiante nossa vida com Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Eu quero voltar a incentivá-lo a você carregar a sua Bíblia livro, e você poder abrir ali a palavra de Deus, folhear as folhas das Escrituras, se preciso for, vir com a sua caneta e ali circular aquele texto, marcar com aquele verdinho ou amarelinho do marca-texto que você tem, ou rosinha. Hoje a gente tem tanta cor, né? Na minha época era só amarelinho, né? E você poder fazer isso e assim, marcando aquelas, lições tão especiais para a gente nas Escrituras é muito bom. Eu quero antes orar com você, mais uma vez, e pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa noite de quarta-feira. Feche seus olhos e, aliás, deixa eu te pedir uma coisa. Ore para essa pessoa que está do teu lado enquanto isso. Tem alguém do seu lado aí? Se não tiver alguém ao seu lado, coloca a mão no ombro de quem está à frente ou atrás, assim, ó, e ore com essa pessoa. Se você puder colocar a mão no ombro dessa pessoa, talvez você não tenha tanta liberdade assim, mas se você puder colocar, no ombro que está ao seu lado mesmo, sem precisar abraçá-la, mas coloca a mão no ombro dessa pessoa aí e ore por ela, vida na vida, ore por ela, ore com essa pessoa de alguma forma especial, apenas coloque a vida dela nas mãos do Senhor e ore por ela e com ela nessa hora. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante do Senhor nossas vidas, Pai. Deus, quantas coisas nós temos visto acontecendo, Deus, neste mundo caído, neste mundo que jaz do maligno, e que, vez de outra, Deus, tem tirado a nossa alegria, a nossa paz, e nos feito chorar, nos feito nos preocupar, e às vezes, ó Deus, essa pessoa a qual agora a gente segura, esteja passando por um momento assim. Deus, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento muito especial, que Deus, através do toque que Ele está recebendo de um irmão, seja, Deus, parte do toque do Senhor na vida dessa pessoa. E que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar neste coração, trabalhar nesta vida, restaurar a sua alegria, trazê-lo de volta ao primeiro amor, levá-lo em direção à tua presença, e que nesta noite a gente possa ouvir da tua palavra,
e ao ouvir a tua palavra, ela possa, Deus, transformar os nossos corações, dar-nos motivação para continuar. E Deus, fale conosco. É o que nós te pedimos nessa hora. E que essa experiência de viver, ó Deus, vida na vida, possa fazer-nos mais fortes, para que possamos sim, cuidando uns dos outros, e quando formos um, o Senhor será conhecido entre as nações, porque é assim que a tua palavra nos diz. Por isso, Deus, estamos abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, Senhor. Está comigo aí, 1 Crônicas 29? 1 e 2. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Eu quero separar aqui para a gente, de uma forma muito clara, muito rápida e muito evidente, 6 lições de uma vida final, de final de uma vida, de alguém que está ministrando pela última vez ao povo, e nessa ministração ele destaca algumas coisas, e dentre esses destaques eu queria, trazer essas lições para as nossas vidas. Eu queria muito, muito mesmo que você capturasse essas lições para ti, cara, que você levasse para casa do fundo do seu coração, para que de alguma maneira essas lições elas possam fazer sentido na sua vida, assim como fez sentido na minha, a partir da vida de Davi. Uma primeira lição, um primeiro aprendizado que eu tiro daqui, é que o que você fizer ao Senhor, você deve fazer com todas as suas forças. Primeira coisa, o que você for fazer, faça com todas as suas forças. A gente sabe que no contexto desse capítulo, Davi está passando o bastão para Salomão, Salomão daria continuidade ao reinado, e Davi não pôde construir o templo, mas ele juntou tudo o que ele podia, inclusive a planta ele deu para Salomão, para que Salomão pudesse construir o templo. Nós sabemos que esse que é o contexto dessa história. E nesse momento em especial, Davi ele reuniu todo o povo, reuniu toda a congregação dos judeus e olhou para eles e falou o seguinte: olha, prestem atenção, Salomão, meu filho, foi escolhido por Deus para dar continuidade. Ele é inexperiente, ele ainda é pequeno, ele ainda é muito frágil no sentido de um rei. Mas eu já juntei com todas as minhas forças tudo que eu podia para entregar aqui, para que esse templo pudesse ser feito. Eu lembro-me aqui, queridos, da pregação do pastor Celso Martinez no último sábado pela manhã, lá na associação. E pastor Celso Martinez, já com mais de seus 40 anos, na mesma igreja, pastoreando a CIB de Barra do Piraí, ele chegou naquele púlpito e ele disse assim: irmãos, eu estou aqui como se estivesse começando de novo. Com toda a minha força, com tudo que eu tenho, eu estou me colocando de novo. Porque ele tinha orado ao Senhor querendo parar, querendo jubilar, e Deus falou para ele assim: não, ainda não está na hora. E ele então se colocou à disposição para recomeçar. E ele pregou com tanta ênfase, com tanto ânimo, com tanta motivação. Inclusive uma das lições ali foi essa: para que o ministro do Senhor seja aquele que quer servir a Deus, ele precisa servir com motivação, com alegria, com todas as suas forças. Meus queridos irmãos, se há uma lição aqui que a gente pode extrair para as nossas vidas a respeito dessa vida na vida, que Davi está compartilhando conosco, é que tudo que a gente vier a fazer para o Senhor, nós não podemos fazer de qualquer jeito, mas nós devemos fazer com todas as nossas forças.
devemos fazer com tudo que nós temos. Tudo que formos fazer para o Senhor, devemos fazer o nosso melhor, de todo o nosso coração. Ah, queridos, às vezes eu fico envergonhado com a maneira com que nós fazemos algumas coisas para o Senhor. Me perdoe a sinceridade, mas tem vezes que eu me envergonho da maneira como nós entregamos algo a Deus. Não nos preparamos. Sabe, chegamos ali, de qualquer jeito tá bom. Às vezes não nos consagramos. Eu tenho tentado passar, o pastor Felipe já compartilhou disso aqui, a gente tem tentado passar um pouco de experiência para alguns novos meninos que estão buscando aí, de alguma forma, servirem melhor ao Senhor. E eu falo para eles, gente, no dia que você subir no púlpito e não ficar nervoso, acabou, cara. Deixa, vai fazer outra coisa. Porque tem mais de 10 anos que eu subo ali naquele púlpito, e todas as vezes eu estou nervoso. Não é possível chegar aqui sem nos consagrarmos ao Senhor. Sabe, queridos, às vezes eu me envergonho da maneira como nós fazemos de qualquer jeito. Chegamos em cima da hora, quando não chegamos atrasados. Entregamos qualquer coisa para o Senhor, ou então fazemos as coisas empurrando com a barriga. Se estamos encarregados de algum serviço da casa de Deus, queridos, nós devemos dar o nosso melhor. Nós devemos dar com todas as nossas forças. Se você não pode dar o seu melhor, ou se você não quer fazer tudo do seu melhor, se você não quer colocar as suas forças naquilo que o Senhor está te pedindo, deixa de fazer. Põe para outro fazer, mas não faz de qualquer jeito. Porque se nós temos um compromisso com o Senhor, nós devemos dar o nosso melhor para Ele. Se tem uma lição que Davi me deixa aqui para as nossas vidas, queridos, é essa. Não me venha com qualquer coisa para Deus. Não me venha com qualquer oferta, não me venha com o que sobra. Sabemos que recentemente, no contexto aqui de Davi, ele errou e ele precisou comprar uma terra para poder sacrificar ao Senhor. E aquele homem ia dar para a terra para Davi. Davi falou assim, não, eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custe nada. Quantas vezes queremos dar ao Senhor apenas aquilo que não nos custa nada? Queremos dar só o resto do tempo. Acabamos de cantar Meu Universo. Não quero dar apenas parte do meu tempo. Quero dar-te toda a minha vida. Eu olho para esses meninos aqui, e eu fico pensando, cara, que maravilha. Que esses adolescentes, esses jovens que estão espalhados por aqui, eles não deem apenas parte do seu tempo, mas que eles deem toda a sua vida ao Senhor. E eles façam com todas as suas forças. Meus irmãos, primeira lição de uma vida na vida aqui para nós, é que preste atenção, quando você for fazer alguma coisa para Deus, faça o seu melhor. Faça com todas as suas forças. Está na escala? Então dê o seu melhor. Não me venha dar aula na EBD mal preparado. Não me venha ensinar o culto infantil sem preparo. Não me venha ministrar no som, na câmera, no multimídia, na recepção, sem antes chegar aqui, antes da hora, preparado, pronto, consagrando a sua vida para o Senhor. Não me venha tocar aqui em cima se você não quer dar o seu melhor. Ou fazer qualquer coisa na igreja, ou no reino de Deus, se você não vai dar tudo de você. Está comigo? Faz sentido para você? 3-5, o texto continua. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus. Além de tudo que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor?
Uma segunda lição de vida que eu aprendo aqui é que nós não devemos amar mais nossos bens e conquistas acima do nosso Deus. Não ame os seus bens e as suas conquistas acima de Deus. Davi chegou no fim da sua vida. Ele estava por morrer. Queridos, cerca de 40 anos de reinado. E ele, por todos esses 40 anos, ele lutou tantas batalhas que Davi foi. E ele conquistou ouro, conquistou prata, com suor e com sangue, porque ele era um guerreiro. E todas as conquistas de Davi foram sendo guardadas. No final da sua vida, Davi poderia ter pedido para construir uma câmara e guardar todos os seus tesouros junto com o seu corpo, trancar e ninguém pudesse mais entrar naquele lugar. Davi poderia ter pego todos os seus bens e todas as suas conquistas de sangue e dado como herança para os seus filhos. Mas no final da sua vida, Davi olha para as suas conquistas, olha para os seus bens, olha para o seu ouro, olha para a sua prata, olha para tudo aquilo que ele conquistou na vida. E ele faz assim, ó, Deus está aqui nas tuas mãos. Porque isso aqui que eu conquistei é muito menor que o Senhor. Porque eu não amo essas coisas mais que o Senhor. Eu te amo acima de todas as coisas, inclusive das minhas conquistas e dos meus bens. Com isso, Davi estava dando a seguinte mensagem: em toda a minha vida, eu não lutei com o objetivo de acumular tesouros na terra, mas sim no céu. Ah, querido, perceba que a intenção do coração de Davi é maravilhosa. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, para você pegar toda a sua economia e dar para a igreja. Eu não estou falando aqui, querido, para você pegar todos os seus bens, você que já é aposentado, pegar toda a sua poupança, tudo lá e dar. Não estou falando isso não, querido. Estou falando isso não me entenda mal. Não é isso que se trata. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não faça das suas conquistas e dos seus bens algo mais valioso que o Senhor. Ame o seu Deus acima das suas conquistas e dos seus bens. Porque Davi está nos ensinando que é isso, querido. Ele está nos ensinando que o nosso Deus, ele era muito mais valioso que todas as conquistas dele de vida. E quantas vezes eu fico olhando para a vida, e eu olho para aqueles que já estão chegando no fim delas, ou aqueles que conquistaram tanto, aqueles que realmente lutaram, e eu não estou falando aqui com demérito, não, muito pelo contrário, que quando eu olho para alguém que está bem sucedido, eu olho para aquela pessoa e penso assim, cara, quanto que essa pessoa não passou para chegar até ali? Cara, glória a Deus porque aquela pessoa conseguiu alcançar todas essas coisas. Eu glorifico a Deus. Mas eu não estou falando desses que conquistaram muitas coisas e continuam amando o Senhor. Eu estou falando daqueles que até quando conquistaram coisas pequenas, põem nessas coisas pequenas todas as suas esperanças, e não no Senhor, o Deus dos céus e da terra, aquele que te deu todas as coisas. Aprendam isso, juventude. Não se trata do que se conquista, se trata de quem você serve. Porque é Ele quem nos dá todas as coisas. É Ele. Ame o Senhor acima de todas as suas conquistas. Porque quando você amar o Senhor acima de todas as coisas, o seu amor pelas outras coisas será menor. Então você vai olhar a seguinte situação: cara, eu amo muito aquilo, eu amo muito aquela situação, eu amo muito aquela pessoa, eu amo muito aquilo ali, mas aquilo ali não agrada a Deus, mas eu amo mais ao Senhor. Por amar mais o Senhor, eu vou deixar de amar aquilo, porque eu amo mais o Senhor que aquilo que me agrada. Eu estou disposto a abrir mão do que me agrada, para viver aquilo que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Mostre onde está o seu coração. Olha que pergunta que ele faz no versículo 5. Quem está disposto a ofertar ao Senhor com generosidade? Aí no versículo 9, diz o texto assim, ó, o povo se alegrou com tudo que se fez
voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Sabe qual que é a ideia do texto aqui? De pessoas desprendidas dos seus bens, mas dispostas a dar com generosidade, sem receios, sem empecilhos, prontos a ofertar em amor. Isso cativou o povo a fazer o mesmo. Já vou te adiantar aqui de uma vez, porque eu não gosto de segurar segredo. Recentemente nós fizemos um almoço para abençoar a vida de um garoto que tinha câncer, que tem câncer, e que perdeu uma das pernas por causa do câncer. Sabe disso, não sabe? Nós fizemos um almoço que levantamos uma oferta para o Lázaro, certo? Agora nós vamos fazer outro almoço, porque tem a filha de uma irmã da nossa igreja muito amada que está precisando de ajuda, que é a filha da irmã Eunice. E quem conhece a irmã Eunice de perto sabe o quanto essa irmã abençoa a vida dessa igreja. Sabe o quanto essa irmã ela se doa para o reino de Deus. E em setembro nós vamos fazer um outro almoço. E agora nós vamos fazer um almoço para arrecadar uma oferta para abençoar a vida da filha da irmã Eunice, que está precisando fazer exames seríssimos e o SUS não faz, e ela precisa levantar mais de 5 mil reais. E nós, nessa igreja, nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E eu vou te fazer essa pergunta que Davi fez. Quem aqui está disposto a ofertar ao Senhor com generosidade? É essa a pergunta que está sendo feita hoje. Para que a gente possa fazer isso para a glória do nosso Deus, para abençoar alguém que precisa. Ame o Senhor acima das suas conquistas e dos seus bens. Versículos 10 a 14, vem comigo. Bora. Está com a Bíblia aberta ainda? Então vamos lá. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu me exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Terceira lição desta vida para as nossas vidas é essa: seja humilde e reconheça-se um servo, apenas um servo. Você e eu somos apenas servos. Essa oração de Davi poderia ser uma oração que poderia ser recitada num dos nossos concílios pastorais, onde nesta oração nós poderíamos destacar tantos quantos atributos de Deus. Poderíamos listar aqui tantos quantos: dizer que Deus é eterno. Davi disse que Ele era eterno. Davi disse que Ele era grande. Davi disse que Ele era poderoso. Davi disse que Ele era vitorioso, que Ele é majestade, dono de todas as coisas, rico e glorioso. Davi disse que Ele era soberano, honrado e engrandecido. Pega a dica aí aos futuros pastores. Dica para concílio já. Esse é versículo para ser lido no concílio. Teologia pura. Davi ressaltando a majestade de Deus, os seus atributos e o seu caráter, dizendo o quanto Ele é maravilhoso. E depois de reconhecer o Senhor grande e majestoso, ele olha para Ele. Aí no versículo 14 ele diz assim: porque quem sou eu? Quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Porque tudo vem de ti. E nós só damos o que vem das tuas mãos. Talvez alguma daquelas pessoas mais abastadas pensasse: poxa, como que eu estou podendo abençoar alguém hoje? Olha que legal, eu estou dando aqui tudo e eu estou abençoando o templo. Eu estou
dando muito daquilo que eu tenho generosamente, com um coração bom, querido. Não estou falando coração ruim, não. Coração generoso. E talvez na sua generosidade ele tenha pensado, olha como que eu estou abençoando. E aí Davi olha e fala assim, opa, ei, quem está abençoando é Deus. Porque tudo que nós estamos dando vem dele. Porque o que nós ofertamos já veio do Senhor. Amém, queridos? Pega a visão. Se nós entendermos isso para a vida, nunca acharemos que somos alguma coisa na igreja. E nunca pensaremos assim, cara, eu fui fera, eu fui bom, eu ajudei alguém. Eu dei isso aqui, olha que oferta que eu dei para a obra. Olha, essa obra só está andando porque eu estou ofertando milhares de reais. Não, querido. Essa obra só está andando porque o Senhor dela é o nosso Deus. E você está dando nada mais daquilo que o Deus, Senhor dos céus e da terra, dono de todas as coisas, majestoso, vitorioso, glorioso, Ele é o dono, Ele te deu. Então o que nós estamos dando já pertence a Ele. O que Davi nos ensina aqui é que não importa qual seja a sua posição nessa terra, é você apenas um servo do Deus Altíssimo. Reconheça-se como um tal. Queridos, nós estamos falando de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. Quiçá, para os mais novos que não sabem que palavra é essa, quem dera, talvez o maior rei que o mundo já viu. Nós estamos falando do rei Davi, queridos. O rei Davi, que conquistou tudo que lhe foi colocado em mão, ele olha para aquela situação no final da sua vida, 40 anos reinando sobre Israel, só vitória, igual aquela música, era só vitória. E ele olha e fala assim, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada. E tudo do que eu fiz veio das tuas mãos. E tudo que eu dei vem do Senhor, porque tudo é teu. Quer viver uma vida boa? Quer viver uma vida na vida que agrade a Deus? Seja humilde. Abaixa o narizinho. Narizinho para baixo. Nada de narizinho empinado. Reconheça-se como servo. Seja humilde. Não importa a sua posição. Não importa quanto você tenha no banco, não importa a sua posição na igreja, não importa qual o seu título, não importa o quanto de estudo você tenha, ou quantos diplomas estejam na sua parede. Seja um servo. Servo. Apenas servo. E nada mais. A glória é toda de Deus. Não somos nada. Não temos nada para dar a Deus, sem que antes não tenhamos recebido dele. Não temos nada para dar que Deus nunca tenha. O Senhor é dono de todas as coisas. Coloque-se no seu lugar. Você é um servo. 1 Crônicas 29:15 diz assim, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Quarta lição, o tempo voa. Viva a sua vida para o Senhor. Olha, os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Se já aconteceu de você, já aconteceu comigo uma vez. Já aconteceu com você de você estar na praia? Aí tem um guarda-sol, assim, não tem árvore nenhuma, você está num guarda-sol, assim, só. Aquele dia do sol rachando, que é aquele dia que você não foi com o pastor Felipe para a praia. Tá ligado? Ou pé frio, pastor Felipe. É o dia que você foi lá, tudo azul, aquele sol rachando, cara, na sua cabeça, 40 graus, 45 graus. Ah, detalhe, a Jennifer também não, que o pé frio também essa Jennifer.
Aí você vai, aquele sol rachando. Aí você deita na sombra do guarda-sol e tira um cochilo. Acorda no sol. Já aconteceu com você? Você dormiu na sombra e acordou no sol. Por quê? Porque a sombra, claro que a sombra não anda, né? Mas ela, vou falar isso para você entender, ela andou. Ela saiu do lugar que estava e foi para o outro, porque o sol, o sol também não anda, né? A lua, você entendeu, né? A terra está rodando, e aí o sol está... E porque a terra está rodando, a sombra está mudando de lugar. E ela não vai ficar no mesmo lugar, e assim é a nossa vida. Eu fiquei imaginando essa imagem, que eu confesso para você, que eu já falei várias vezes sobre a vida ser um vapor, né? Coisa assim, mas a sombra não. E eu fiquei pensando, rapaz, não é que é verdade? Porque quando o sol nasce, a sombra está numa posição. E até que ele se põe, ela vai para outra posição. É como que é a nossa vida. Ela começou num lugar e acabou em outro. E quando você menos esperar, foi, assim. Ela se foi. Ela passou. E o que Davi está dizendo aqui é isso. Olha, gente, os nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Então, viva para Deus. Viva para Cristo. Viva a sua vida para agradar a Deus, porque, querido, presta atenção, o único objetivo de vida que você tem, a única prioridade de vida que você tem é agradar a Deus. Você nasceu para agradar a Deus, você existe para adorar a Deus, a sua existência é para a glória de Deus. Então, querido, pega todos os seus dias da vida e faça tudo para agradar a Deus, porque a sua vida é como uma sombra. Ela começa numa ponta e termina na outra. Quando você menos esperar, ela se foi. E digo mais, se você está imaginando uma vida de 100 anos, que começou numa ponta e acabou na outra, tem dias que tem a nuvem, a tempestade, e a sombra acaba ao meio-dia. Ela não vai chegar aos 80. Ela vai acabar aos 40. Faz sentido? Porque nenhum de nós sabe o dia que a nossa sombra vai acabar. Por isso, meu irmão, minha irmã, não vale a pena perder a vida com coisas tão banais e destrutivas. Irmãos, vamos viver nossas vidas para o Senhor, com qualidade de vida e adoração a Ele. Por que a gente só percebe o valor das coisas quando perde? Por quê? Precisamos mudar isso, queridos. E viver uma vida de uma forma melhor, uma vida para a glória de Deus. Não valorize depois que você perdeu. Mais uma referência ao pastor Celso Martinez. No sábado, antes de começar a pregar, ele fez um elogio ao pastor Gerson Januário. O elogiou que estava ali diante dele. E depois ele disse assim, elogios precisam ser ditos enquanto as pessoas estão em vida. Porque não faz sentido elogios depois da morte. Valorize o tempo. Porque, olha, a nossa vida é como uma sombra. Quinta lição, e já caminhando para o final. Versículo 18. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Uma quinta lição que eu aprendo aqui sobre a vida de Davi para a nossa vida é que nós devemos interceder pela vida da igreja do Senhor. Interceda pela vida do povo de Deus. Interceda pelo teu irmão. Interceda por aquele que está do teu lado, como você fez antes do estudo. Interceda. Ore. Veja, queridos, que é muito interessante que Davi agora ele ora ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, ele clama a Deus pelo povo. Ele intercede pelo povo. Mas tem uma coisa aqui também que é interessante. Que é o pedido de Davi. Porque eu posso virar aqui para você e terminar aqui nessa lição. Ore pelo povo de Deus. Ore pela igreja. E aí você vai sair daqui com uma coisa muito genérica. Certo? Você vai sair daqui e você vai orar. Senhor, abençoa o fulano de tal. Senhor, dê prosperidade ao fulano de tal. Abra a porta de emprego para o outro. Livra do hospital e tal, e tal. Você vai começar a orar de forma genérica.
Mas presta atenção que Davi não ora de forma genérica. Ele faz um pedido muito específico a Deus pelo povo de Deus. Ele pede ao Senhor que conserve o coração do seu povo, a integridade e o desejo de fazer o melhor para Deus, além de manter os seus corações generosos no servir e ofertar. Aonde ele disse isso, pastor? Veja aí, ó. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Estas disposições e pensamentos estão escritos no contexto anterior, que nós acabamos de ler. O que eles fizeram? Eles ofertaram com alegria. O texto diz que eles ofertaram com coração íntegro, que eles foram generosos, que eles estavam desejosos de dar o melhor para Deus, assim como Davi havia dado. Então essas disposições e pensamentos são: Senhor, conserva o meu povo íntegro, com desejo de fazer o melhor, de coração e generoso a servir o Senhor, o nosso Deus. Ore pelo povo de Deus, mas ore assim: Senhor, faça que o coração da IBB seja um coração íntegro, faça que o coração da Betânia seja um coração que quer fazer o melhor para Deus. Senhor, que a nossa igreja tenha no nosso coração a generosidade e o desejo de servir com alegria o Senhor. É assim que você vai orar pela Igreja Batista Betânia. Posso contar contigo? Pastor, como que eu vou orar pela igreja? Peça a Deus para a nossa igreja um coração íntegro, um coração generoso, um coração disposto a servir a Deus com alegria e dar o seu melhor. Mas principalmente, ele fecha o versículo 18 dizendo: firma o coração deles em ti. Uau! Isso aqui é maravilhoso. Porque principalmente ele está dizendo isso: Senhor, que o coração do teu povo esteja firmado no Senhor. Ou seja, em outras palavras, que o teu povo ame o Senhor acima de todas as coisas. Que o teu povo viva o maior mandamento, que amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, coração e força. Que o teu povo ame o Senhor acima de todas as coisas. Você vai orar pela IBB assim: Senhor, que a Igreja Batista Betânia ame o Senhor acima de todas as coisas. Posso contar contigo? Pastor, por que a gente? Porque você está aqui. E Deus te trouxe aqui hoje para falar isso com o seu coração. Então eu quero contar com esse grupo de irmãos, orando pela nossa igreja, desta forma, desta maneira, pedindo a Deus que nos dê um coração segundo o coração do nosso Deus. É isso que a gente deve pedir pelos nossos irmãos. Davi não pediu prosperidade, Davi não pediu portas de emprego, Davi não pediu saúde. Davi pediu integridade, generosidade, um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas. Mais que saúde, você precisa de um coração que ame a Deus acima de todas as coisas. Mais que um bom trabalho, de uma boa renda, você precisa de um coração que ame o Senhor acima de todas as coisas. Mais que um melhor casamento e bons filhos, você precisa de um coração que ame o Senhor acima de todas as coisas. Você precisa disso. É disso que nós precisamos. Estamos juntos? Quero terminar, olhando para o versículo 19. E ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. A última lição da vida de Davi para as nossas vidas é: ore pelos seus filhos, netos e descendência. Ore pelos seus descendentes. Pastor, eu nem namoro ainda. Ore pelos seus filhos. Já. Orem
por eles. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Domingo de manhã, a turma da juventude vai estar no Horto, que eles vão fazer EBD lá, certo? E eu estarei aqui com vocês. E a minha palavra de domingo de manhã é para os pais. Já está pronta, inclusive. Pais de adolescentes, jovens e crianças. Domingo de manhã, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Não deixe de estar aqui para o nosso EBD desse domingo. Estamos juntos? Fecha parênteses. Ore pelos seus filhos, netos e descendência. Davi orou pelo povo de Deus, mas em seguida ele orou pelo seu filho Salomão. Mais uma coisa e mais uma vez, eu poderia parar aqui e você poderia ir embora para casa com essa lição, que você deve orar por quem? Pelos seus filhos, pelos seus netos e pela sua descendência. E estava tudo bem. Que é você orar por várias coisas. Por exemplo, você orar pelo que seu filho fosse muito rico, né? Senhor, dá muito dinheiro para o meu filho. Senhor, faz o meu filho ser próspero. Senhor, faz, né? Você vai começar a orar por várias coisas. Para o seu filho, para o seu neto. Mas peraí, calma. Davi também pediu algo específico. Perceba, querido, que Davi não pediu riquezas, não pediu sucesso, não pediu prosperidade para o seu filho. O que ele pede para o seu filho é que ele tenha um coração íntegro, que ele guarde os mandamentos e estatutos do Senhor, e que ele faça tudo para a glória de Deus. E por fim, que ele cumpra o ministério para o qual ele foi chamado. Olhe para o texto, querido, versículo 19. Ao meu filho, dá a ele coração íntegro. Primeira coisa que ele pede, integridade de coração. Deus deu ao meu filho integridade, faça dele um coração íntegro, um coração inteiro, um coração que não é dividido, que não se divide entre o mundo e entre o Senhor, que não se divide entre os prazeres, os pecados e a tua vontade, mas um coração íntegro que está totalmente ligado ao Senhor. E que com esse coração íntegro, ele seja obediente. Olha isso. Para que um coração íntegro? Para guardar os teus mandamentos, testemunhos e estatutos. Ou seja, queridos, um coração para que ele tenha seriedade em seguir a palavra de Deus. Peça para que o seu filho seja obediente e fiel a Deus. Peça para que o seu filho, seu neto, seu sobrinho, seus descendentes, tantos quantos forem preciso, ore para que os seus filhos, seus netos, eles sejam pessoas íntegras e que obedecem o Senhor na sua fidelidade. Que conheçam a palavra de Deus e ao conhecer a palavra de Deus, eles sigam a palavra de Deus. E no final ele diz, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. O que Davi está pedindo para Salomão? Senhor, ajuda para que o meu filho cumpra com o ministério para o qual ele foi chamado. Porque o Senhor me deu um ministério diferente do meu filho. E o ministério que o Senhor me deu está cumprido. Ele poderia dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está pronto, eu lutei, eu conquistei, eu matei muitas pessoas que não queriam te servir. Eu fui lá e fiz todo o território de Israel aumentar. E quando eu pedi para o Senhor para construir um templo, o Senhor falou assim, não, esse não é o seu ministério, esse é o ministério do seu filho. Então Deus, olha o que ele pede para o Senhor. Senhor, que o meu filho cumpra o ministério para o qual ele foi chamado. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Você está orando pelo ministério do seu filho? Você está orando por quem seu filho se tornará na igreja do Senhor? Não estou falando de ser um pastor, um missionário apenas, não, queridos. Estou falando de ser alguém que lidera, alguém que cuida de vidas, alguém que é líder de um pequeno grupo, alguém que cuida das crianças, alguém que cuida da cozinha, alguém que cuida da frente, do estacionamento, seja lá o que for. Seja lá qual for o ministério que Deus está dando para os seus filhos, você está pedindo assim, Senhor, ajuda para que o meu filho cumpra com o ministério para o qual o Senhor vai dar para ele. Para que ele seja um servo do Senhor. Para que ela seja uma serva do Senhor.
E quando o Senhor lhe der o ministério que o Senhor tem preparado para ele, que ele tenha forças para cumprir. É o que Davi pediu para Salomão. Que ele faça e ele edifique esse palácio para o Senhor, diante de todos os preparativos que foram feitos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que lições especiais. Mais que orar para que seu filho seja bem sucedido e tenha muito dinheiro, ore para que ele seja um servo de Deus, íntegro e que cumpra o seu ministério na presença do Senhor. Porque é isso que vai fazer diferença no final da sombra. No final da sombra, o que vai importar é o quanto ou a quem ele pertence. Porque só há 2 grupos de pessoas nessa terra: os com Cristo e os sem Cristo. Ore para que o seu filho seja um com Cristo. E sendo um com Cristo, ele sirva-o com o ministério para o qual o Senhor o chamou. Porque eu não tenho dúvidas de que ele tem chamado para essas crianças que estão dormindo no colo, para as crianças que não puderam vir porque agora estão dormindo, porque amanhã acordam cedo para a escola, para esses adolescentes, para esses jovens que estão vindo aqui abrir culto, dirigir culto, cantar, trazer uma leitura, falar, pregar. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem grandes coisas para fazer através desta nova geração. Você está orando por isso? Você está orando por isso? 6 lições. Davi compartilha com a gente aqui, no fim da sua vida, para a nossa vida. O que você fizer, faça com todas as suas forças ao Senhor. Não ame seus bens e suas conquistas acima de Deus. Seja humilde e reconheça-se um servo. O tempo voa, viva a sua vida para o Senhor. E interceda pela vida da sua igreja, com os pedidos que Ele colocou. E por fim, ore pelos seus filhos, ore pela sua descendência, para que sejam íntegros, para que obedeçam a palavra de Deus e que cumpram o ministério para o qual eles foram chamados. Depois disso, fechando o capítulo 29, Salomão assume o trono e Davi morre. É assim que acaba o primeiro livro de Crônicas. E é com essas lições que eu acabo hoje o estudo a respeito de vida na vida. Feche seus olhos. Eu queria te fazer 2 convites hoje. O primeiro convite é para você que já é mais velho, para você que já tem uma idade da qual você entende, sabe que já está um pouco mais avançada, mas que tem tanta experiência para compartilhar, tem tanta vida para ensinar, assim como Davi tem muito ainda para ensinar aos mais novos. E o meu primeiro convite, querido, é para você que se entende nesse grupo de pessoas, seja qual for a sua idade. E nesta noite Deus está tocando no seu coração, para que você dedique mais tempo de oração pelos mais novos, que você dedique mais tempo de ensino e de compartilhar vida com aqueles que são mais novos. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar, que eu quero orar pela sua vida, para que Deus lhe dê forças, sabedoria, para poder agir da forma como Ele quer que você aja. Sendo alguém que dá mais do que você já deu até agora, seja de vida, de oração, de tempo e de dedicação. Glória a Deus. Glória a Deus por vocês que estão ficando em pé. O meu segundo convite é para você que é mais novo. Para você que entende, que ainda não tem tanta experiência assim, está começando a vida agora. Talvez recém-casado ou nem um namorado você tem ainda. E que nessa noite você entendeu a partir desses conselhos de Davi, que você quer dar a sua vida do melhor que você tem para Deus. E que a partir de hoje, você não vai chegar aqui com qualquer coisa, mas você só vai dar o seu melhor para o Senhor. Que você vai dar tudo que você tem para Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé também, que eu quero orar por você.
Você, garoto, garota, você, homem, mulher, que é jovem ainda e que quer dar mais, que quer fazer mais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Eu quero chamar aqui à frente pastor Felipe e pastor Rodrigo. Eu queria convidar vocês que viessem aqui comigo, estendessem as mãos sobre a igreja. E nós vamos clamar a Deus nesse momento pela sua vida. Nós vamos clamar a Deus para que o Senhor use poderosamente a sua vida. E que não seja apenas uma decisão emocional, mas seja algo de verdade do seu coração. Dessas lições das quais você aprendeu hoje, você possa compartilhar daqui para frente. Feche seus olhos, onde você está agora. Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dele e ore. Ore conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Deus, voltar os pensamentos a Ti. E Deus, eu quero no primeiro momento agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra, ela nunca volta vazia. E a Tua palavra, ela é mais que poderosa, porque ela transmite vida, ela nos faz mudar, ela faz uma transformação tão grande nas nossas vidas, a ponto da gente não conseguir voltar para casa da mesma forma como a gente veio para cá. E ó Deus, agora eu quero colocar diante do Senhor, como Deus, oficiais da Tua igreja, eleitos por esta igreja, consagrados por esta igreja, e ó Deus, ungidos pelo Senhor, eu quero agora colocar diante do Senhor essas vidas, e com imposição de mãos dos Teus servos, eu os coloco agora em Tuas mãos. E eu peço ao Senhor primeiro por este grupo de irmãos e irmãs que compreenderam que podem dar mais das suas vidas, ensinando, orando, compartilhando experiências, compartilhando vida com aqueles que estão começando a sua vida agora. E que, ó Deus, o Senhor possa usar estas vidas para que eles orem pelo Teu povo, orem pela Tua igreja, que eles orem pelos filhos, que eles orem pelos netos, não orem apenas, ó Deus, por coisas banais ou por coisas daqui dessa terra, mas orem pedindo coração íntegro, orem pedindo obediência à Tua palavra, orem pedindo para que o Senhor cumpra na vida deles o Teu ministério, Senhor. Usa, Senhor, em nome de Jesus, esta igreja para isso. Queremos, ó Deus, pedir agora ao Senhor e consagramos esses irmãos a Ti, Deus. E pedimos, use-os, ó Pai, como instrumentos em Tuas mãos, instrumentos nas mãos do Redentor, para clamar, interceder, orar e ensinar aqueles que estão começando as suas vidas, Pai. E agora eu quero colocar também diante do Senhor esses jovens, adolescentes, casais, homens e mulheres que também estão, Deus, com a sua vida jovem, que estão, Deus, com tanto pela frente, e que aqui entenderam que não querem dar qualquer coisa para o Senhor, mas querem dar o melhor das suas forças, querem dar o melhor das suas vidas, porque a vida é como uma sombra, e ela passa de repente, mas não queremos ver a nossa vida como uma sombra, passando diante dos nossos olhos, queremos fazer da nossa vida o melhor para o Senhor, Deus. E eu agora também, junto com os meus irmãos aqui à frente, Teus servos, nós agora também, Deus, colocando as mãos diante deles, nós oramos e clamamos, ó Deus, consagre-os em Tua presença. Usa a vida desses meninos, dessas meninas, levanta pastores, levanta mestres, levanta missionários, levanta mulheres, ó Deus, servas do Senhor, que ensinem, que vão, ó Deus, adiante, e que possam ser, ó Deus, usados por Ti, em tanto quantos lugares forem precisos, Senhor. Levanta, Deus, nessa geração, as nossas crianças, ó Pai, tantos, aquelas que aqui estão hoje, quanto as que não vieram. Deus, usa-nos. Queremos ver a Tua glória através desta igreja, para que mais e mais vidas sejam alcançados pelo Teu poder e pela Tua graça. Por isso nós consagramos todos estes em Tuas mãos, e pedimos em nome de Jesus, que o Senhor os use para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Você pode tomar o seu lugar. Nós estamos encerrando o culto dessa noite.